Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para oferecer as respostas que você procura perante dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica, religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Casada há alguns anos, empolgada pelo clima de sonhos, afeto, paixão, vivo hoje em meio a uma crise nunca imaginada, onde brigas, ofensas, agressões verbais são frequentes. O que o Espiritismo tem a dizer sobre o divórcio? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, comenta que o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Segundo os espíritos superiores, ouvidos por ele na instituição como a conhecemos, a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Também, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec procura ouvir os mestres espirituais sobre como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão. E como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia ou mesmo em ódio? Respondem eles que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Observam sobre quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não esqueça que o espírito é quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Destacam haver duas espécies de afeição: a afeição do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Pode-se perguntar por que essa falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E os espíritos superiores revelaram ser uma das infelicidades de que somos, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das nossas leis. Indagam se julgamos porventura que Deus nos constrange a permanecer junto dos que nos desagradam? Depois, nessas uniões, comumente buscamos a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Sofremos as consequências dos nossos prejuízos. Sobre, nesse caso, haver quase sempre uma vítima inocente, explicaram: e para ela é uma dura expiação.
mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Já na metade do século XX, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, acrescenta sua visão ao problema. Perguntando sobre os muitos casamentos resultam em uniões infelizes e, às vezes, até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado, no livro Leis de Amor, disse: qualquer pessoa que aspire um título elevado passa pela fase de encantamento. Esforça-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguido o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autoriza o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na responsabilidade em que quer viver. Assim também o matrimônio. Opinando sobre as contrariedades e desgostos domésticos, acrescenta: o homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Fácil, dessa forma, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são obstáculos trazidos por nós próprios de existências passadas. Revelando sobre quem, de modo geral, é, nas leis do destino, o marido faltoso, diz que é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Segundo ele, a função essencial do lar e da família é justamente purificarem-se impulsos e renovarem decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Sobre como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito, pondera que, enquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Para ele, só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Ressalta, contudo, que muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funcione por medida lamentável, afastando males maiores, qual a amputação que evita a morte, mas será sempre quitação adiada à maneira de reforma do débito contraído. Aconselha, contudo, que por mais rápidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro dele, finalizando: pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Por que sentimos forte atração ou repulsa por pessoas com os quais nos encontramos pela primeira vez? A resposta está na pergunta 125 de O Livro O que é o Espiritismo. Diz Allan Kardec serem quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro.
As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Para os que não estão familiarizados, segundo o Espiritismo, entre o corpo físico que vemos e o espírito imortal que o comanda, como um acessório, um periférico, existe o corpo espiritual ou perispírito. Esse corpo funciona como um intermediário entre as duas estruturas. Segundo o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, em seu livro Evolução em Dois Mundos, ele se reorganiza a cada nova encarnação do espírito, conservando a forma apresentada pelo espírito quando da ocorrência da morte. Manterá o aspecto até o início de nova encarnação, quando passará por uma espécie de reconstrução, com as contribuições e influências do espírito em suas necessidades evolutivas e da genética materno-paterna. Ele emanaria um fluido, o perispiritual, responsável por uma série de ocorrências na vida da pessoa, como a mediunidade, o passe e suas denominações em outras escolas religiosas, as curas espirituais e outras coisas mais. Voltando à questão da atração-repulsão, Allan Kardec diz que duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva, aquela da plantinha que se retrai quando dela nos aproximamos. Entre os humanos, essa impressão pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo sua natureza, semelhante ou dessemelhante. Para Kardec, é assim que se pode explicar também o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra, elas se adivinham e compreendem sem se falarem no fenômeno da telepatia. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Por que o Espiritismo defende a reencarnação, enquanto outras escolas religiosas condenam a ideia? Embora as tentativas de ocultar ou distorcer a verdade, o fato é que no Evangelho de João há duas claras alusões à reencarnação atribuídas a Jesus. A primeira no capítulo 7, quando responde a Nicodemos dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A segunda, quando após a transfiguração, diz aos discípulos que João Batista era Elias, que haveria de vir. Ocorre que no século VI, um imperador chamado Teodoro, através de um concílio, proibiu a menção da reencarnação, sob pena de excomunhão ou amaldiçoamento. Assim, nos próximos 13 séculos, o inconsciente coletivo nos seguidores das escolas católicas ou suas dissidências, especialmente no lado ocidental da Terra, apagou de sua memória a ideia da reencarnação. Quando, no século XIX, foi formulada a original e revolucionária proposta do Espiritismo, o princípio da reencarnação começou a ser resgatado. O próprio Allan Kardec, contudo, escreveu em artigo de sua autoria para a Revista Espírita que não adotou a doutrina da reencarnação, embora vinda dos espíritos, senão após haver reconhecido que ela só, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isso, abstração feita das provas materiais, que diariamente são dadas a nós e a muitos outros. Já no século XX, a partir da segunda metade, várias contribuições começaram a surgir entre homens da ciência, independente da religião, que reuniram importantes evidências da presença da reencarnação na vida dos seres humanos. Um deles, o psiquiatra canadense Ian Stevenson, responsável pela cadeira de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos da América do Norte.
Financiado pelo importante empresário Chester Carlson, o inventor da máquina Xerox, viajou o mundo reunindo fatos relatados com um importante tratamento estatístico no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Quando de sua morte no início do século XXI, havia coletado com avaliações criteriosas mais de 2.000 casos. Noutra vertente, alguns profissionais da saúde mental, a princípio nos Estados Unidos da América do Norte, no início tentando desmistificar a ideia da reencarnação, acabaram se convencendo ser impossível por tratar-se de uma verdade. Uma das pioneiras, a doutora Ellen Wambach, autora de livros como Recordando Vidas Passadas, em que conta sobre suas constatações através do atendimento a pacientes que foram levados a regredir no tempo e se enxergarem e sentirem em outras vidas, com outras identidades, nos cenários e cidades em que se reconheceram. Mais de 10.000 pacientes foram avaliados ao longo de mais de 2 décadas. Nos anos 70, outro especialista propôs a técnica como terapia para que pessoas acometidas de distúrbios físico-mentais aliviassem ou solucionassem seus problemas. Mas o caso mais rico é o construído pelo Dr. Brian Weiss, a princípio e a partir dos anos 80, autor de vários livros em que analisa e descreve sucintamente os quadros tratados e os fatores causais enraizados em vidas anteriores. O curioso é que envolveu-se meio que acidentalmente no assunto a partir do atendimento de uma paciente encaminhada por colegas do Hospital Monte Sinai em Los Angeles, do qual era responsável pelo departamento de psiquiatria. O acervo mais interessante, contudo, é o originado no meio espírita brasileiro. Nos anos 40, o psiquiatra Inácio Ferreira, diretor clínico de sanatório para doentes mentais em Uberaba, Minas Gerais, com o concurso de uma médium chamada Dona Maria Modesto Cravo, identificou em vidas passadas a origem de alguns casos de pacientes internados naquele hospital. A partir dos anos 40, também, o médium Chico Xavier começava a receber os surpreendentes casos apresentados pelo espírito André Luiz, falando dos mecanismos da reencarnação. Esse médico, identificado como André Luiz, vai repassar, através de suas obras, informações riquíssimas sobre os mecanismos que regem os processos reencarnatórios em nossa dimensão. Um deles, no livro Missionários da Luz, detalhará a forma como da concepção ao final da gestação e o tempo que se segue até a consumação do processo reencarnatório que, segundo ele, se dá por volta dos 7 anos de idade. 10 anos depois, André Luiz adicionaria mais informações sobre o processo no livro Entre a Terra e o Céu, associando inúmeros outros aspectos aos já revelados. Paralelamente, inúmeros outros trabalhos foram surgindo no campo da mediunidade. No nosso país, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade publicaria a obra A Reencarnação no Brasil, reunindo 8 casos pesquisados por ele que evidenciariam a reencarnação como preconizado pelo Espiritismo. Há, como se vê, enorme acervo de obras tratando da questão disponíveis para os que querem ver a relação de causa e efeito entre a vida atual e vidas passadas. Direto ao ponto em 1 minuto. A criatura imagina, Deus inspira. A criatura experimenta, Deus permite. A criatura trabalha, Deus a sustenta. A criatura escolhe, Deus acata. A criatura erra, Deus compreende. A criatura retifica, Deus apoia. A criatura sofre, Deus espera. Meus tão queridos amigos do Direto ao Ponto, nós estamos aí diante de um assunto palpitante e interessante, a liberdade e o incentivo que o nosso Pai, o nosso Criador, nos
ajuda, nos impulsiona para a frente, rumo à evolução. Por essa razão, nosso companheiro espiritual nos coloca que o nosso Pai está sempre observando, sempre nos auxiliando, sempre nos motivando a caminhos melhores. E por que não traçá-los e por que não trilhá-los? É aí que está a grande questão da vida. Quantos de nós recebemos muitas vezes, frequentemente, inspirações maiores para irmos nessa ou naquela direção? E quantos de nós atendemos a essas inspirações? Quantas e quantas vezes não somos alertados, convidados, observados a mudar um caminho, a mudar um comportamento, a mudar uma diretriz, uma direção? E na maioria das vezes nós não atendemos. Por essa razão, meus amigos, coloquemos mais confiança nas inspirações que possamos receber, porque em verdade, quando imaginamos, o nosso Pai nos ajuda. Quando pensamos, o nosso Pai nos faz experimentar. Quando trabalhamos, o nosso Pai nos dá sustentação. Quando escolhemos, o nosso Pai nos aceita. Quando erramos, obviamente o nosso Pai compreende. Quando retificamos, o nosso Pai está sempre nos apoiando. E quando estamos sofrendo, obviamente o nosso Pai nos espera. Não tenhamos medo, estejamos firmes e prontos para seguirmos adiante. Não deixemos para depois aquilo que já podemos fazer. Não permitamos que ideias insolúveis, impraticáveis, insolentes nos habitem os pensamentos. Porque se pensamos que Deus possa estar conosco, obviamente estaremos dentro de uma engrenagem maior. Porque com certeza tudo isso que o Pai nos motiva, espera, que nos acalenta e nos ajuda, obviamente diz respeito às suas leis que são absolutamente perfeitas. Não permitamos que qualquer coisa possa atrapalhar os nossos caminhos, porque quando temos certeza que estamos na direção certa, com certeza o nosso Pai nos orientará para caminhos cada vez melhores. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.